Muito boa noite a todos que estão aqui presentes, fisicamente presentes, no nosso salão aqui do Centro Espírita Vinhas do Senhor, a vocês que estão aí nos acompanhando, do local onde vocês se encontram, através do Facebook e, posteriormente, do YouTube. Boa noite para todo mundo. Bom, antes da gente começar com o estudo do Livro dos Médiuns, daquela parte referente às evocações, que nós havíamos começado já faz umas 2 semanas, eu fiquei de repassar para vocês o nome daquele santo, estão lembrados? Que a gente até comentou na sexta-feira passada, daquele sujeito que foi considerado santo rapidinho, ele não era santo coisíssima nenhuma, e ele ficou sendo alvo de inúmeros e inúmeros pedidos daqueles devotos, que se tornaram devotos dele, e como ele não era um indivíduo evoluído, obviamente ele ficou todo transtornado e acabou pedindo para reencarnar o mais rápido possível, acabou reencarnando como escravo aqui no Brasil. Pois é, não sabia o nome, eu fiquei de ver para vocês, esqueci completamente, vou ser sincero. Ainda bem que o Donizete, companheiro nosso aqui, se lembrou. Então, a história se intitula Amarguras de um Santo. Está no livro Reportagens de Além Túmulo, tá? E o santo em questão é São Domingos Gonzales. Certinho? Obrigadão, Donizete. Vamos encerrar hoje o capítulo referente às evocações, o capítulo 25. Falamos muita coisa a respeito disso aqui, falamos da linguagem a se manter com os espíritos, falamos da forma como que as evocações devem ser feitas, falamos da utilidade das evocações particulares, abordamos o início e boa parte das perguntas sobre as evocações. No finalzinho da sexta-feira passada, falamos a respeito das evocações dos animais e ficou faltando as evocações de pessoas vivas e a chamada telegrafia humana. Então, hoje, nós vamos dar uma arrematada aí nesse capítulo 25, para na semana seguinte, nós começarmos com 26 perguntas que se podem dirigir aos espíritos, conforme aquilo que é de senso comum. Vocês podem me interromper para fazer as perguntas, as observações, mas a gente só pede que as perguntas sejam bastante sucintas, bastante diretas, e os comentários do mesmo jeito, bastante diretos, bastante resumidos, bastante sucintos. Ok? Vamos lá então, pergunta de número 37. A encarnação do espírito é um obstáculo absoluto à sua evocação? Porque até então, as evocações todas aqui foram tratadas, relacionadas àquelas feitas com seres desencarnados. E é o que todo mundo realmente pensa. Quando se fala em evocação, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que a evocação está sendo feita chamando, porque a evocação é um chamado, um desencarnado, para que aquele desencarnado apareça numa reunião mediúnica e dê ali uma informação, passe alguma orientação, enfim, nos esclareça ou fale de alguma forma conosco. Mas nem sempre. Às vezes você pode fazer uma evocação de indivíduos encarnados, daquela pessoa que ainda está atrelada ao corpo físico. Então, o fato de estar encarnado é um obstáculo absoluto à palavra que Kardec usa. É sempre importante prestarmos muita atenção nos termos que Kardec utilizava. Ele era muito direto nas suas perguntas e toda palavra tinha uma importância e um significado. Obstáculo absoluto, ou seja, o fato do indivíduo estar encarnado, é impossível você evocar aquela pessoa? A resposta: não, mas é preciso que o estado do corpo permita ao espírito desprender-se nesse momento. O espírito encarnado vem tanto mais facilmente quanto o mundo onde se encontra seja de uma ordem mais elevada, porque os corpos aí são menos materiais. A gente até já chegou a falar alguma coisinha nas sextas-feiras anteriores. Ora, gente, espírito é espírito. Estando encarnado ou desencarnado, ele pode muito bem ser evocado, ser chamado. Mas o fato dele estar encarnado num corpo físico mais grosseiro dificulta bastante. Por que dificulta bastante? Porque os laços que unem o espírito àquele corpo físico grosseiro são de tal maneira tenazes, fortes, que isso
leva a uma certa dificuldade no âmbito da evocação, mas não é impossível. E é uma coisa que se torna cada vez mais facilitada de acordo com o mundo, com o planeta em que aquele espírito se encontra encarnado. Porque nós sabemos que há humanidades superiores à nossa, em termos intelecto-morais, e que nessas humanidades que são superiores à nossa, os corpos físicos deles são menos materiais que os nossos. Que coisa, não? Menos materiais. Cheguei até a comentar com vocês na sexta passada. Em Júpiter, o corpo físico do pessoal lá de Júpiter é mais tênue do que o nosso perispírito. Compreenderam? O corpo físico deles é mais sutil do que o nosso próprio corpo espiritual. O que prova o seguinte, que se você pegar uma espaçonave e for até Júpiter nesse exato momento, você não vai ver rigorosamente nada lá de civilização. A mesma coisa acontece com Marte. Se você pegar uma espaçonave, né, e viajar 2 anos para chegar até Marte e olhar lá, você vai encontrar só o quê? Só pedra vermelha, areia vermelha, montanha, mais nada, com um imenso deserto. Mas existe uma civilização lá avançadíssima. Em termos materiais, tecnológicos, 500 anos à frente da gente. Em termos morais, 1000 anos. Segundo aquilo que Ramatiz nos conta. Né? E segundo aquilo que conta também as obras do Chico, através do irmão X e através da Maria João de Deus. Os dois foram até Marte e contaram para a gente algumas particularidades da civilização marciana. Então, se você, por exemplo, for evocar algum indivíduo que mora em Marte, nossa, mas como é que eu vou saber que indivíduo que mora em Marte? Vamos supor um indivíduo que você conheceu, né? Ou alguém, alguma personalidade famosa do passado, que se encontra nesse exato momento reencarnado em Marte. Pode isso acontecer? Pode. É com facilidade que isso acontece? Claro que não, você está evocando o espírito de um outro planeta. Mas ele pode ser trazido para cá? Pode. As comunicações vão ser mais facilitadas pelo fato do corpo dele ser menos material? Sim. Quanto menos material o corpo, mais facilmente o espírito se desprende. E é o que ele está falando aqui. Mas entre nós aqui na Terra, entre nós terráqueos, a coisa também pode acontecer. 38. Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Resposta categórica, sim, uma vez que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo pode também, nesses momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende da sua simpatia pelas pessoas com as quais se comunica. Então, é impossível? Impossível não é. Pode se apresentar? Pode. 39. Em qual estado está o corpo da pessoa cujo espírito se evoca? A resposta: dorme ou cochila. É então que o espírito está livre. Aí retorna a pergunta: o corpo poderia despertar enquanto o espírito está ausente? Resposta: não. O espírito é forçado a reentrar nele. Se nesse momento conversa convosco, vos deixa, e frequentemente disso vos diz o motivo. Então, para você evocar um indivíduo encarnado, uma condição básica é ele estar dormindo. Ou melhor dizendo, o corpo físico dele está dormindo. Como o fato do corpo estar dormindo, o espírito ali está desprendido. E ele, desprendido, pode vir até a reunião e dar ali a sua comunicação. Até mais para frente, está até aqui, 40. Como o espírito ausente do corpo é advertido da necessidade da sua presença? Resposta: o espírito de um corpo vivo, dele não está jamais completamente separado. A qualquer distância que se transporte, ele se prende por um laço fluídico que serve para chamá-lo, quando isso é necessário. Esse laço não se rompe senão com a morte. Né? É o famoso cordão de prata. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. É um laço magnético, tenaz, forte, que só se rompe no momento da desencarnação. Quando a gente está fora do nosso corpo, porém ainda encarnados, é esse laço que liga nós, fora do corpo, ao nosso próprio corpo físico.
Se por algum momento, algum motivo, aquele corpo precisar de alguma coisa, o espírito automaticamente, rapidamente, ele é advertido. Então ele volta com rapidez ao corpo, a fim de proporcionar ao corpo aquilo que o corpo precisa. Vamos supor que você está dormindo, de repente a sua bexiga está cheia, você precisa ir no banheiro, urinar, né? Você não vai se levantar da cama e ir lá sonâmbulo, a não ser que a pessoa seja sonâmbula para fazer isso. Caso contrário, o que acontece na imensa maioria dos casos? Você acorda. Então o corpo tem a sua necessidade fisiológica, e isso é transmitido em termos de informação por esse cordão prateado, por esse cordão fluídico. O espírito, onde quer que esteja, volta ao corpo e aí comanda o corpo para levá-lo até o banheiro. É o que acontece. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa evocada esteja dando uma comunicação. De repente, o corpo dela, que está lá na casa dela dormindo, precisa de alguma coisa. Aquela comunicação é interrompida. Ele volta rapidinho para aquele corpo físico. Instantaneamente. Esse laço fluídico, com frequência, tem sido percebido por médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Certos espíritos disseram que é por isso que reconhecem os que pertencem ainda ao mundo corporal. E é interessante, uma vez aconteceu numa reunião mediúnica, uma única vez, um fato interessantíssimo. A gente estava conversando com um espírito através de um médium. E através da conversa, a gente percebeu que existia a possibilidade daquele indivíduo ainda se encontrar encarnado. E eu fiquei na dúvida, poxa, será que ele está encarnado mesmo? Ou será que ele acha que ainda está encarnado? Porque é o que há de mais comum em reuniões mediúnicas, é isso aí. Você recebe muitas comunicações de indivíduos que estão desencarnados, mas estão crentes que ainda estão vivos. Estão crentes que ainda estão encarnados. Mas esse era diferente. Pelas perguntas, pelas respostas, pelo andamento da conversa, eu desconfiei, poxa, esse sujeito está encarnado. Aí eu me lembrei desse laço fluídico aqui, e de uma orientação que eu li em algum livro, para casos como esse. E eu falei para o espírito, fulano, faz um favor para mim, passa a mão na sua nuca, vê se tem alguma coisa esquisita na sua nuca. Falei para o espírito, através do médium. Ele falou, nossa, é mesmo. Falei, o que você sentiu aí? É como se fosse uma mangueira. Parece que tem uma mangueira na minha nuca. Pronto, o cara estava encarnado. Eu falei, tá. Eu não falei para eles, você está encarnado, isso é o laço fluídico. Não, desnecessário. Só para eu saber. Aí talvez a utilidade da presença daquele indivíduo lá fosse esclarecê-lo acerca de uma certa conduta que ele estava tendo na vida. Talvez ele fosse acordar e aquelas orientações que ele recebeu serviriam de estímulo para ele mudar um pouco o seu pensamento, a sua conduta, enfim. Tanto que uma das utilidades das evocações de pessoas encarnadas é justamente essa. É você incutir bons pensamentos, boas orientações, que a pessoa depois acorda com as intuições daquelas orientações. Então não é simplesmente evocar a pessoa por questão de curiosidade. Já vimos que por curiosidade não podemos evocar gente nenhuma. Sempre atendendo a alguma utilidade. Até aqui alguma pergunta? Sim. Como mãe, por exemplo, meu filho está lá nos Estados Unidos. Sei. Eu sei que ele está passando uma fase difícil. Sim. Como que eu posso ajudá-lo? Eu posso achar que ele está dormindo, eu posso voltar, que ele vem, eu posso reter ele, Então, além de pedidos. sim. Nada é impossível, claro que não. Olha só, a senhora está um filho lá nos Estados Unidos, está passando por um momento difícil o filho. Se a senhora poderia evocar esse filho a fim de, através de um médium, dar algumas orientações para ele. Perfeitamente. A gente observa uma utilidade aí, um fim benévolo, isso perfeitamente pode acontecer. Isso não é impossível de acontecer, não. Isso daí, inclusive, eu acho que a partir do momento que essas orientações forem mais difundidas, que os grupos mediúnicos fossem cada vez mais fortes, mais unidos, mais tenazes, isso daqui pode ser feito com extrema facilidade. Não temos dúvidas sobre isso daí. Daniel, Fala. no caso, esse espírito encarnado ele foi evocado ou ele apareceu espontaneamente? Não, no caso dessa história que eu contei, ele apareceu espontaneamente. Não houve evocação. Tem aqueles casos da gente que
Sim, sim. E é inclusive muito comum uma situação como essa, principalmente aquelas pessoas que têm o comportamento, a mentalidade mais material. É muito comum, ela desdobra durante o sono físico, mas ela permanece ligada ao corpo. E às vezes desempenhando funções totalmente materiais. Né? Vamos supor aquela pessoa em que o mundinho dela, o horizonte dela é só a casa. Então ela deita, dorme, o espírito sai do corpo, ela vai fazer as funções, as atividades comuns da casa. Vai varrer o chão, vai cozinhar, vai arrumar um guarda-roupa, qualquer coisa desse tipo. Né? Vai plantar alguma coisa na horta. Quer dizer, depende muito daquilo que a gente tem como objetivo na vida e como que a gente se comporta e como a gente vibra em termos espirituais para a gente verificar o que a gente vai fazer depois que a gente sai do corpo. Quanto mais a gente for espiritualizado em termos de pensamento, mais nós desenvolvemos atividades fantásticas na nossa realidade espiritual. Verdadeiras missões, verdadeiros trabalhos, verdadeiros estudos são desempenhados por esses indivíduos quando o corpo está dormindo e ele está fora do corpo. Né? Então a gente pensa que dormir é uma inutilidade espiritual, não é. Fisicamente falando, o corpo se repara, né? O corpo solidifica a memória. Né? Mas em termos espirituais, o indivíduo espiritualizado, que tem uma visão espiritual da vida, só tem a lucrar. Só tem a lucrar, não tenhamos dúvida. 41. O que ocorreria se durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse mortalmente ferido? Já imaginou? Você dormindo lá, de repente chega um desafeto querendo te matar. Né? Vai enfiar uma faca no teu peito, por exemplo. O que aconteceria? O espírito seria advertido e reentraria antes que a morte fosse consumada. Retorna a pergunta. Assim, não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito e que este, retornando, não pudesse reentrar? Olha a pergunta de Kardec. Imagina o corpo mortalmente ferido, aí o espírito quer entrar no corpo, não tem jeito, porque o corpo já está morto. Isso não pode acontecer? A resposta, não pode acontecer. Isso seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Kardec não se deu por satisfeito. Retornou a pergunta. Mas e se o golpe for dado subitamente, de improviso? Resposta. O espírito seria prevenido antes que o golpe mortal fosse dado. Quer dizer, não existe essa história do espírito estar lá longe, né, está lá no Japão, e de repente o corpo é mortalmente ferido, ele não tem como voltar para o corpo. Isso não acontece. De alguma forma, ele é avisado antes que aquele golpe mortal aconteça. Mesmo se for um terremoto, cai a casa, vem um tsunami, um meteoro, qualquer coisa desse tipo, ele é advertido naquele momento. Né? Me lembrei agora, sabe do quê? Daquelas estátuas de pessoas de Pompeia. Vocês já viram isso, né? Das pessoas que foram surpreendidas pela erupção do Vesúvio. E foi de manhãzinha, né? Então, muitas delas estavam dormindo. Então, tem uma estátua lá desse indivíduo que estava em posição, que estava dormindo. Sabe quando você está dormindo e vai levantar? Está só com metade do corpo levantado? Então, de certo, o indivíduo foi advertido, né, antes que a lava chegasse, né? Antes que aquela onda de choque térmica lá chegasse. É advertido, não adianta. Não tem como desencarnar desse jeito, não. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre para se comunicar como de uma pessoa morta? Não. A matéria o influencia sempre mais ou menos. Nesse estado, o espírito poderia ser impedido de vir porque está em algum lugar? Sim. Pode ocorrer que o espírito esteja em um lugar que lhe interessa. Nas evocações de pessoas vivas, adota-se o mesmo tipo de raciocínio para os desencarnados. Você pode evocar, você pode chamar. Mas caso o espírito não queira vir, ele não vai vir. Caso ele não possa, ele não vai aparecer. Com os desencarnados e encarnados, é o mesmo tipo de pensamento. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada. Já imaginou? Né? De repente você conhece alguém, essa pessoa está trabalhando. Aí você fala o seguinte, bom, vou aproveitar o momento para evocar aquela pessoa ali, que está trabalhando. É impossível isso?
Olha a resposta, interessante. Embora difícil, não é absolutamente impossível. Porque se a evocação bate no alvo, pode-se dar que a pessoa adormeça. Mas o espírito não pode se comunicar como espírito, senão nos momentos nos quais sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Então pode acontecer? Pode acontecer. Você pode evocar uma pessoa que está acordada? Pode sim. Só que tem uns detalhezinhos. Olha o que Kardec coloca na nota aqui. A experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono. Por exemplo, você está trabalhando. Aí vocês fazem uma reunião, eu estou trabalhando, vocês fazem uma reunião mediúnica e falam assim, vou evocar o Daniel que está trabalhando. Naquele exato momento, o que pode acontecer se aquela evocação for lá forte, bater no alvo? Me dá aquele sono. É o que está falando aqui. Mas esse efeito não pode ter lugar senão por uma vontade muito enérgica, é o primeiro critério, e se existem laços de simpatia entre as duas pessoas. Ou seja, se você evocar o indivíduo que está trabalhando, está acordado, mas você nunca viu aquela pessoa também não te conhece, não vai rolar. Essa evocação não vai acontecer. Tem que ser uma evocação feita com vontade enérgica, força de vontade, e você tem que conhecer bem aquela pessoa. Laços de simpatia. E aí o que pode acontecer? A pessoa está lá, toda atenta, bate aquele sono, né? De outro modo, a evocação não dá resultado. No caso mesmo em que a evocação poderia provocar sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir, não vai dormir. E, obviamente, não vai responder. Disso resulta que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o seu sono natural, porque seu espírito, estando livre, pode vir até aquele que o chama tão bem quanto poderia ir para outra parte. 44. Uma pessoa viva evocada, disso tem consciência no seu despertar? Quer dizer, você evoca uma pessoa, conversa com ela através de um médium. Quando essa pessoa acorda, ela se lembra dessa conversa? Resposta: não. Vós o sois vós mesmos mais frequentemente do que pensais. Que coisa! Quer dizer que pode ser que aconteça isso. Nós, durante o nosso sono físico, podemos ser evocados. E isso pode ter acontecido muitas vezes. Nós. Aí Kardec até fala que, mas quem vai nos evocar se ninguém conhece a gente, né? Se somos seres obscuros. Vem a resposta. Em outras existências, podeis haver sido pessoas conhecidas nesse mundo, ou em outros. De resto, vossos parentes e vossos amigos, igualmente nesse mundo ou em outros. Por exemplo, suponhamos que o teu espírito animou o corpo de um pai de uma outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, teu espírito é que será evocado e que responderá. Que coisa, né? Coisa, não? Vamos supor que eu fui o pai de algum indivíduo, uma vida passada minha. Desencarnei cedo e deixei aquele indivíduo lá com seus 2, 3 anos de idade. E reencarnei rápido. Hoje aquele indivíduo, mais velho que eu, decide evocar o pai. Só que o pai está aqui. O pai está o pai está aqui. Aí o que acontece? Eu saio do corpo e vou lá atender essa evocação. Que coisa, né, gente? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Perfeitamente isso pode acontecer. Por isso que veio a resposta aqui. Vocês são evocados mais frequentemente do que vocês imaginam. Talvez aqueles parentes, aqueles amigos nossos de outras vidas, de outras existências, eles nos chamam. E durante o sono físico a gente vai lá. Bate o maior papo através de um médium. E volta sem ter talvez a mínima noção daquilo que aconteceu. Daniel, sim. as peças direcionadas que é colocado nos livros, para os enxergados, é uma evocação que está fazendo vibrações para eles. De certa forma, é uma evocação, não é?
Aquelas preces que se encontram ali, os nomes, né? Quando a gente coloca os nomes nos cadernos e as preces que são feitas. Se a prece é feita com esse intuito de chamar, aí a gente pode considerar como sendo uma evocação, porque a evocação tem que ser feita com uma vontade enérgica. Você tem que querer chamar aquela pessoa. Agora, se for uma prece naquele sentido de eu envio para você bons pensamentos, né? Que você esteja bem, esteja tranquilo, esteja calmo, sossegado, esteja progredindo, trabalhando, nesse sentido, isso não iria se caracterizar como sendo uma evocação. Uma evocação é um chamado. A prece é como se você estivesse ofertando alguma coisa para alguém. Quatro meia. Se o espírito de um sonâmbulo em estado de sono magnético fosse evocado, seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Vem a resposta. Responderia sem dúvida, mais facilmente, porque está mais liberto. Tudo depende do grau de independência do espírito e do corpo físico. Quem é sonâmbulo, ele tem facilidade em desdobrar, em sair do corpo. Quer dizer que se você evocar um sonâmbulo, ele tem uma facilidade muito maior de desdobramento. E vai vir com muito maior facilidade atender ao seu chamado. Mais do que um indivíduo que não é sonâmbulo. Nossa, quer dizer que uma pessoa sonâmbula está fora do corpo? Tá. Quando você vê um indivíduo sonâmbulo andando pela casa, né, com os olhos fechados, fazendo qualquer coisa, conversando com você, você pode ter certeza. O espírito não está dentro daquele corpo. Está fora. E está usando o seu próprio corpo como instrumento. É um estado alterado. As suas faculdades orgânicas ali estão funcionando de uma outra maneira. É algo semelhante ao sono comum. Não é igual, é semelhante. Né? Tanto que, quando essa pessoa desperta e você fala para ela, nossa, fulano, você andou a casa inteira ontem. Lembra daquele assunto que você conversou comigo? A pessoa não acredita, porque ela não se lembra. Por quê? Porque todas aquelas ações e toda aquela conversa não passaram pelo cérebro físico da pessoa, mas sim pelo cérebro perispiritual. Por isso que é difícil um indivíduo que é sonâmbulo se recordar de qualquer coisa que fez. Talvez fragmentos das ações e das conversas surjam alguns dias depois. Mas o que aconteceu realmente ali, ele não se lembra nitidamente, não. Por isso que a gente fala, a gente não, quem sou eu, né? Os grandes autores aqui, que o indivíduo que é sonâmbulo, se devidamente educado e adestrado, torna-se um excelente médium. Porque como ele tem facilidade em desdobramento, ele pode, com essa facilidade, receber através da incorporação ou da psicografia os desencarnados. E ele pode muito bem relatar fatos que ele está vendo na realidade espiritual do ambiente, usando o seu próprio corpo físico como alto-falante. Isso pode. Como também ele pode ir longe na realidade espiritual e descrever lá de longe o que está acontecendo. Ele fala lá e o seu corpo físico abre a boca aqui. No livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente tem um exemplo desse, do médium Castro, que é desdobrado, é levado lá para uma colônia espiritual para conversar com um componente da reunião mediúnica recém-desencarnado. Esse componente recém-desencarnado não podia ir até a reunião. Então o médium Castro desdobrado foi até ele. Né? E indo até lá, conversou com o indivíduo, enquanto ele transmitia essa conversa com o seu corpo físico que estava sentadinho aqui falando. Interessante, né? Como que essas coisas podem acontecer. Daniel, então que a gente, durante o sono, se a gente não tiver uma vida regrada assim, a gente pode se acreditar com outros encarnados, tipo, eles fazendo uma evocação e trabalhando no nosso subconsciente, mesmo encarnados. Sim, perfeito. A pergunta que foi feita aqui para você que está aí acompanhando através da internet. O indivíduo que tem uma vida desregrada, ele pode, durante o sono físico, sair do corpo, ser evocado em alguma reunião, né, das trevas e ser prejudicado com essa evocação? Pode sim. Isso acontece com muita frequência
não entre os encarnados, mas entre os desencarnados. Como assim? Vamos supor que eu seja uma pessoa com péssima qualidade de vida, né? Com péssimo comportamento, moral lá embaixo. Eu saio do corpo durante o sono físico, para onde que eu vou? Eu vou para locais e paisagens espirituais com as quais eu me identifico. Se eu sou um indivíduo de baixo nível espiritual, vou me identificar com indivíduos de baixo nível também. Serei presa fácil, por exemplo, de obsessores, de seres que não gostam de mim, que vão se utilizar desse fato de eu estar fora do corpo para me incutir más ideias, más orientações, maus pensamentos. André Luiz nos fala que, durante o sono físico, muitos crimes, muitas tragédias, elas são desenhadas, tramadas na realidade espiritual. E depois, quando a pessoa volta para o corpo, aquilo lá é levado a efeito. Aquilo que era um plano na parte espiritual, vira realidade na parte física. Sim. Pode, exatamente. Tem no livro do Divaldo, agora eu vou esquecer o nome do livro, Nos Bastidores da Obsessão, algo assim. Desculpe, não estou me lembrando do livro. Eu sou péssimo para guardar nome de livro, eu guardo o conteúdo, né? Agora o nome do livro, em que ele relata o fato do indivíduo estava encarnado e ele estava sofrendo um processo de obsessão terrível. Ele foi conduzido a uma colônia espiritual de baixa vibração e ele sofreu um implante de um chip na sua contraparte espiritual. Ele foi desdobrado, né? Foi levado a essa sala de operações, o seu cérebro perispiritual ele foi aberto, como se fosse uma verdadeira trepanação, abertura do crânio e abertura do cérebro, e ali foi instalado um chip, né? Que funcionava à semelhança de um alto-falante. E se eu não me engano, as frases ali eram frases repetitivas, do tipo, se suicide, se suicide, se suicide, algo assim. E o Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito responsável por essa obra, né, juntamente com o mentor que estava do lado dele, ele viu aquilo lá e ele ficou, né, boquiaberto. Nossa, isso é possível? Isso é possível. Esse livro foi psicografado na década de 70. Né, e essas obsessões complexas, utilizando os aparelhos parasitas, elas foram só sendo aperfeiçoadas. O que acontece é um verdadeiro implante mesmo, né, por seres trevosos, quando o indivíduo sai do corpo e vai para a realidade espiritual. Mas isso acontece quando? Quando realmente a pessoa tem uma conduta que não favorece o auxílio do plano espiritual. Porque a gente pode pensar, nossa, cadê o mentor daquela pessoa que deixou ir lá, receber um chip no meio do cérebro perispiritual? O mentor daquela pessoa, pode ter certeza, tentou de tudo para ajudar aquele indivíduo. Mas quando nós não desejamos receber ajuda, quando nós não nos sintonizamos com o bem, ficamos à mercê das forças do mal. Os benfeitores espirituais, eles não violentam a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Não, eles não fazem isso. Os maus, sim. Os bons, não. E isso é muito comum de acontecer. São as chamadas obsessões complexas. Quando a gente estuda a obsessão na obra de Kardec, a gente observa a obsessão simples, a fascinação e a possessão, ou subjugação. Na época dele não existia isso. Né? Pouco depois, através de obras mediúnicas confiáveis, vamos dizer assim, indícios desses aparelhos, a princípio muito rústicos, foram surgindo. E nos dias de hoje o negócio está bem avançado. Né? Nossa, fiquei com medo agora, o que eu tenho que fazer? Simples. Vamos nos sintonizar com o bem. Ah, mas eu não sou perfeito. Ninguém é. Se você fosse perfeito, você estaria comandando algum planeta por aí, como Jesus. Você está encarnado num mundo de provas e expiações. Né? Os benfeitores espirituais, quando eles percebem que nós estamos querendo melhorar, querendo progredir, mesmo com as nossas quedas constantes, eles nos ajudam. Eles nos orientam, nos estendem as mãos. É preciso que nós nos esforcemos incessantemente para progredirmos espiritualmente. E você pode ter certeza
Os benfeitores nos blindam de ações nefastas como essas. Nos blindam. Mas é preciso que nós queiramos caminhar para o bem. Tá? E tire da cabeça a história de santidade de geração espontânea. Não existe santidade de geração espontânea. Que você, como é falado por aí, aceitei Jesus, você já está no céu. Não é isso. Se fosse assim, seria excelente. Eu queria, né, se fosse assim. Né? Aceitei Jesus, pronto, estou limpinho. Desencarno, vou para o céu. Não é assim. O trabalho é lento, constante, penoso, mas é o único que vale a pena. Ok? Sim. Já acabou por décadas essa situação que você citou agora, que deixou bem claro que cada um segundo suas obras. Cada um segundo as suas obras. É lógico. É a lei. É a lei, né? A vontade de Deus são as leis do universo. Deus, que seja feita a vontade de Deus. Quando a gente fala isso, a gente não sabe, mas nós estamos falando das leis universais. Leis que Ele mesmo, Deus, criou e que são imutáveis. Não privilegia e nem prejudica ninguém. A cada um segundo as suas obras. O espírito de uma pessoa viva está livre para dizer ou não dizer o que quer? Resposta: tem as suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. E como tem maior perspicácia, é mais circunspecto do que no estado de vigília. Traduzindo, ele fala, se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, simplesmente ele não fala. Acontece a mesma coisa com o desencarnado. 49. Poder-se-ia constranger uma pessoa, evocando-a a dizer o que gostaria de calar? Vai imaginar a situação? Vamos supor que um conhecido teu tem um segredo. E você está doido para saber aquele segredo dele, mas ele não te fala. Aí você fala o seguinte: bom, vou arrumar um jeito de saber. Vou evocar aquele sujeito quando ele estiver dormindo. Aí evocando, ele vai aparecer na reunião mediúnica e vai falar para mim esse segredo. Isso pode acontecer? Resposta: disse que o espírito tem seu livre-arbítrio, mas pode-se dar que, como espírito, liga menos importância a certas coisas do que quando está dentro do corpo. Sua consciência pode falar mais livremente. Aliás, se ela não quer falar, pode sempre escapar às importunações indo-se, porque não se pode reter o seu espírito. O que está falando aqui? Vamos supor que fora do corpo, aquela pessoa que saiu do corpo acha que aquele segredo é uma bobagem. Então, evocada, ela pode falar aquele segredo. Porque fora do corpo, com a visão do espírito, ela percebe que aquilo ali é uma besteira. Ela pode falar, coisa que dentro do corpo ela não falaria. Mas fora do corpo, se ela não quiser falar, ela não fala. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser forçado por outro espírito a vir e a falar, assim como ocorre com os desencarnados? Entre os espíritos, estejam mortos ou vivos, não há supremacia senão pela superioridade moral. E deveis crer que um espírito superior não prestaria jamais seu apoio a uma indiscrição como essa. E é verdade. Um espírito superior nunca poderia forçar o indivíduo a falar, a não ser que seja para o bem dele, a não ser que tenha esse objetivo salutar. Caso contrário, ele não força. Kardec conta uma história interessante aqui de uma moça que quis saber, através da evocação, de um de seus parentes se o testamento estava a seu favor. Olha que covardia. Eu não tinha coragem de perguntar para ele sobre o testamento. E aí, meu nome está aí no teu testamento? Eu não tinha coragem. O que ela fez? Evocou o sujeito para saber se o testamento a favoreceria. E o cara foi evocado, o dono do testamento, e respondeu: sim, minha cara sobrinha. E disso cedo tereis a prova. Ela ficou toda felizona, né? Toda alegre com isso. A coisa era real. Realmente ele tinha feito um testamento,
E nesse testamento, ela era favorecida. Mas, poucos dias depois, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazê-lo saber à pessoa, sem, entretanto, que soubesse ter sido evocado. Um sentimento instintivo o leva, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito havia tomado. Então, que interessante, né? Ele foi evocado. Não, o testamento está a teu favor, sim, pode ficar sossegada, minha sobrinha. Ela ficou toda feliz. Aí ele voltou para o corpo. Dias depois, instintivamente, de certo, ele ficou meio pé da vida com aquilo, né? Ficou injuriado com aquilo. Rasgou o testamento e fez outro. E de certo, desse outro, não favoreceu a sobrinha. Por quê? Porque ele fez com que ela soubesse que ele havia destruído o testamento primeiro. Ah, mas ele lembrava-se de que havia sido evocado? Não. Não se lembrava. Era algo instintivo. Claro, né, gente? Não podemos usar mediunidade para isso, né? A mediunidade deve ser utilizada para fins eminentemente espirituais e moralistas. Você evocar um sujeito para saber se o teu nome está no testamento, vá lá, né? E ela teve a sorte de não ser um espírito mistificador, enganador, porque é o que aconteceria numa situação perfeitamente como essa. Ao invés do tio dela, vinha um mistificador. Então, evocar para saber se tem algum tesouro enterrado no chão do teu quarto, você vai receber a resposta de um espírito mistificador. Evocar um espírito para saber, né, se você vai ganhar as eleições de novembro, você vai receber, obviamente, um espírito mistificador ali. E coisas desse tipo. A mediunidade deve ser sempre usada religiosamente, santamente. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda está no seio materno, ou seja, uma mulher está grávida, tem lá, a criancinha está em formação lá no útero. Posso evocar aquele indivíduo que está ali? A resposta, não. Sabeis bem que nesse momento o espírito está em completa perturbação. E é verdade. À medida que o corpo físico do feto vai sendo formado, os laços magnéticos que unem aquele corpinho com o espírito vão se estreitando cada vez mais. E o espírito vai entrando num estado de perturbação cada vez maior. De tal forma que nos instantes finais da gestação, ele dorme, perfeitamente acoplado ao seu corpo físico. É interessante essa questão da gestação, né? O Chico conta uma história de uma mulher que estava grávida de 8 meses. Sofreu um acidente e desencarnou, grávida de 8 meses. E ela deu à luz no plano espiritual. Por quê? Se o corpo físico da criança está sendo gerado pelo útero físico da mulher, existe a contraparte perispiritual que se encontra no útero perispiritual da mulher. Então ela não deu à luz estando encarnada porque havia desencarnado pelo acidente. Mas lá no plano espiritual, o parto aconteceu. Deu à luz a criança. Coisa, não? Interessante isso. Cadê? A evocação... pode falar. Sim. Sim. Eu posso ir onde eu quiser? Não entendi, desculpa. Eu posso ir, por exemplo, ao encontro do meu filho, eu tenho como fazer isso? Existe a possibilidade, não existe impossibilidade nenhuma disso daí. Eu auxílio aos meus protetores e ao meu mentor. Exatamente, isso pode acontecer. De alguma maneira ajudar ou até fazer uma visita. Sim, isso pode acontecer. Né? Você, deitada, dormindo, sai do corpo, ir até o local onde seu filho se encontra, ele estando encarnado, né? E conversar com ele, se encontrar com ele, matar a saudade, conversar, dar conselhos, perfeitamente normal. Sempre isso vai acontecer quando eu quiser? Não. Porque há circunstâncias favoráveis e há circunstâncias desfavoráveis. Pode ser que a pessoa não esteja em condições de receber sua visita. Pode ser que você, talvez fora do corpo, você perceba que há coisas mais importantes para fazer do que isso.
Porque dentro do corpo a gente tem uma visão da vida. Fora, mesmo estando encarnados, temos uma visão um pouco diferente. Então, às vezes, nós ligamos certa importância muito grande a uma coisa dentro do corpo. Fora, nem tanto. Mas, obviamente, pode acontecer. Né? Como pode acontecer... Eu tenho 2 filhos. Um, com a graça de Deus, já, inclusive, ele é responsável por eu estar aqui hoje. Já pegou o caminho. O outro não tem visão nenhuma. Nenhuma. Então, todas as dificuldades que a vida nos oferece têm um peso muito maior para ele. Sim. Então, eu não estou pedindo para Deus resolver o problema material dele. Aham. Eu estou pedindo para Deus dar condições para ele mesmo. Para ele começar a pensar, para que o espírito dele aprenda. Sabe? Para poder aceitar Certo. as diversidades que tem. Certo. Eu tenho feito isso toda noite. Então, olha só, a senhora tem 2 filhos, né? Um muito bem encaminhado na vida, em termos espirituais, responsável pelo fato da senhora estar aqui. O outro é um indivíduo que não se atenta à parte espiritual. E que as dificuldades, que são normais, atinentes a todo mundo, que acontece com ele também, são sentidas por ele com um peso muito maior. É isso, né? A senhora pede a Deus para que ele desperte e ele pegue o caminho espiritual. Vai acontecer. Claro que isso vai acontecer. Nós só não sabemos quando vai acontecer. Porque não é da lei que todos nós temos por objetivo final a perfeição espiritual. É da lei. Então, mesmo o indivíduo que hoje esteja avesso à realidade espiritual, vão acontecer situações que vão se somando e que no futuro, mais recente ou mais remoto, vão ser suficientes para que ele possa despertar para a realidade espiritual. O que a senhora pode fazer? Continuar com as suas preces, né? Com seus bons pensamentos, com as suas boas vibrações, sempre direcionando isso para o seu filho. Que quando chegar o momento propício para ele acordar para a realidade espiritual da vida, ele vai acordar. Não tenha dúvida sobre isso. Isso daí é lei. E vai acontecer, vai chegar. Nós não sabemos quando. Imagina, que isso? É o que vai acontecer, nunca perca a esperança. Nunca, isso daí. Nós já passamos por uma situação como essa. Nessa mesma existência ou em existência passada, talvez fôssemos aquele tipo de pessoa como essa, né? Uma pessoa totalmente alheia e avessa à parte espiritual, só voltada para a matéria. E não acordamos? Não estamos aqui agora, com outro pensamento? Como isso aconteceu conosco, com o teu filho vai acontecer também. Né? Nunca podemos perder a esperança. Nunca. Vamos lá, 57. Quando experimentamos nos momentos mais inoportunos uma irresistível vontade de dormir, isso proviria do fato de sermos evocados em alguma parte? Resposta: sem dúvida, isso pode acontecer, mas com mais frequência, isso é um feito puramente físico, seja porque o corpo tem a necessidade de repouso, seja porque o espírito tem a necessidade de sua liberdade. Né? Então, o mais comum é isso daí. Você tem aquela vontade irresistível de dormir. O mais comum, você está cansado. O teu corpo está pedindo para você dormir. E nada mais além disso. E só para a gente encerrar essa parte, 58, telegrafia humana. Na época de Kardec não existia o WhatsApp, né? Senão ele escreveria, se fosse nos dias de hoje, o WhatsApp humano, né? Instagram humano, Facebook humano. Na época dele existia a telegrafia, que era um meio que as pessoas se utilizavam, né? Através do telégrafo, para se comunicar à distância. Por que Kardec coloca esse título telegrafia humana? Pergunta 58. Duas pessoas evocando-se mutuamente poderiam transmitir-se seus pensamentos e se corresponderem? É aquilo que poucos anos depois foi batizado com o nome de telepatia. Né? Quando você lê o pensamento da outra pessoa, ou quando a outra pessoa lê seu pensamento. É a pergunta dele, isso pode acontecer? Duas pessoas podem se corresponder simplesmente usando o pensamento? A gente sabe que na realidade espiritual é assim que acontece, né?
Não lá nos umbrais. Lá nos umbrais é como a gente mesmo, né? Através da fala. Mas em colônias superiores, a comunicação é toda através do pensamento, toda mental. Você não precisa falar. Os pensamentos são percebidos instantaneamente. Isso pode acontecer entre nós encarnados? Olha a resposta. Sim. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Que legal, né? A pessoa não precisa falar para você compreender o pensamento dela. Porque o que é a fala? A fala nada mais é do que a roupa do pensamento. Vocês estão compreendendo agora o meu pensamento através das minhas palavras. Mas chegará o momento em que o meu pensamento será compreendido facilmente por vocês. Isso daqui, muito tempo, né? De ambos os lados. Óbvio, porque olha só a seguinte pergunta. Por que não seria praticada desde o presente? Ah, gente, já imaginou? Todo mundo percebendo o pensamento do outro? Eu vou saber direitinho a tua senha bancária. Direitinho. Aí eu pego o teu cartão, vou lá e saco o dinheiro. Já imaginaram? No mundo de hoje, você conhecer o pensamento do outro? Nossa, que bagunça, que confusão, que desrespeito, né? Que violação da nossa intimidade. Puxa vida! Por que isso não pode acontecer com essa facilidade? Ela é praticável, para certas pessoas, mas não para todo mundo. É preciso que os homens se depurem para que seu espírito se liberte da matéria. E ainda uma razão para se fazer a evocação em nome de Deus. Até lá, estará circunscrita às almas desmaterializadas, superiores, o que se encontra raramente no estado atual dos habitantes da Terra. Então, quando a gente estiver fazendo parte de um planeta de provas de regeneração, quando o nosso corpo físico tiver menos material do que esse corpo físico pesadão que a gente tem aqui, nós vamos ter mais facilidade em um compreender o pensamento do outro. Quando nós estivermos num planeta superior a um planeta de regeneração, que é um mundo feliz, mais ainda, e um mundo celeste, nossa Senhora, muito mais ainda. Será a maneira mais fácil de nós nos comunicarmos, através do pensamento. Né? Os benfeitores espirituais, eles não precisam ouvir as nossas palavras. Eles leem aquilo que a gente está pensando. Aliás, até uma coisa interessante acontece. Quem é casado talvez já possa ter percebido isso daí. Depois de anos de casado, ou décadas, você fala uma coisa e a pessoa fala assim, nossa, mas eu estava pensando exatamente nisso. Né? A pessoa fala uma coisa e você fala assim, nossa, mas eu pensei exatamente nisso. Eu acredito que com o tempo de convivência, né, que estabelece uma troca magnética constante e frequente ali, o fato de um passar o pensamento para o outro, torna-se mais facilitado. Repara aí. De vez em quando, não é sempre. Ainda bem, que não é sempre. Mas de vez em quando, isso realmente acontece. Né? Não é com essa facilidade toda, não. Beleza, pessoal? Semana que vem, quem tiver o livro dos médiuns aí, já vão dar aquela lidinha, para já se familiarizarem com o assunto. Capítulo 26, perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Posso fazer pergunta para os espíritos? Pode. Perguntas simpáticas e antipáticas, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas, futuras, sobre os interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde, sobre invenções, sobre os tesouros ocultos e perguntas sobre outros mundos. Será que a gente pode fazer esse tanto de pergunta para os desencarnados? Poder a gente pode, né? Será que eles vão responder para a gente? Essa é a grande pergunta. Ok? Semana que vem a gente continua. Vamos fazer a nossa prece? Fechando os olhos e agradecendo ao Pai a oportunidade de nos encontrarmos aqui, reunidos nesse objetivo sagrado
que é o de caminhar para o crescimento espiritual. Poderíamos estar em outro local. Poderíamos estar curtindo uma festa, poderíamos estar num bar, poderíamos estar em casa assistindo um filme, mas agora, nesses 60 minutos, optamos por ficar aqui, investindo na nossa parte espiritual. E todo investimento positivo gera resultados positivos. Talvez não vejamos isso tão rapidamente, porque há um espaço entre você plantar uma semente e colher os frutos que nascerão daquela futura árvore. Estamos plantando agora, mas necessitamos cultivar essa sementinha de conhecimento. Cultivo esse que se dá ao longo da nossa existência encarnada e desencarnada, ao sabor da nossa força de vontade, do nosso desejo de mudar o nosso pensamento e mudar a nossa conduta, de espiritualizarmos a nossa maneira de ser e de vibrarmos rumo ao Cristo que vivifica este planeta com o seu amor. Que nessa noite as sementes que a doutrina dos Espíritos nos lançou possam ser cultivados no terreno fértil da nossa alma, com ardor, com alegria, com força de vontade e com perseverança, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Que Deus, Pai infinito de amor, abençoe a você, a sua família, e que você possa ter uma excelente noite de sono. E quem sabe, talvez durante a madrugada, possamos estar aqui reunidos para dar prosseguimento às nossas atividades aqui no centro. Que assim seja.